Oi, 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 oi! Meu nome é Denise e hoje eu sou host desse episódio, o episódio 3 da Umbrella. E pra você que ainda não sabe, ou que se caiu de paraquedas aqui neste canal, Umbrella é o encontro feliz de 3 psicanalistas que desejam e se propõem a dialogar com o universo adolescente, não distanciando seus pais, seus familiares, essa rede de cuidado. Então, Umbrella se propõe falar sobre adolescente, mas também sobre toda a dinâmica, trazendo os pais para perto e não o contrário. Então, eu vou te pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta e compartilha. E não só isso, faz mais do que isso. Ativa as notificações, porque os nossos episódios são semanais. E se você não receber tudo que está acontecendo aqui, você acaba perdendo. E então, a gente tem conteúdo programado semanal, mas a gente também tem muita coisa de bônus que virão nos próximos dias e durante as próximas semanas. Então, fica aí ligado. Esse é o convite que a gente faz para você. E não perca tudo que está acontecendo por aqui. Neste terceiro episódio, a gente vai falar... Nossa proposta é falar, e eu vou tentar conduzir, então, mediar essa conversa, para falarmos, então, nesse canal que é meu, é seu, é nosso, UmbrellaCast. Vamos falar, então, como que esses adolescentes, ou como essa pessoa, esse sujeito que está vivenciando de transformações intensas, como que essas pessoas externalizam as suas emoções, ou como eles internalizam o que sentem, ou mais do que isso, como eles se relacionam, como eles se comunicam com não só com os adolescentes, com seus pais, com seus amigos, mas com a família, com a escola, com a sociedade. É sobre tudo isso que vamos falar hoje. E nossas convidadas são sempre Stephanie Moraes e Luciana de Rosa. Então, vamos aproveitar para... Eu vou jogar a bola aqui primeiro para a Esté, para ela se apresentar, para a gente ir se acostumando com a voz, para você que não nos vê, mas ouve, que isso também é interessante do nosso... A gente tem recebido de feedback, né? Tem pessoas que só escutam, mas não assistem. Então, é bom que as pessoas conheçam e reconheçam a voz de cada uma de nós. Então, Esté, diz aí, se apresente e diz qual que é a sua expectativa para o episódio de hoje. Olá, então. Stephanie Moraes, psicóloga, psicanalista, membro da Umbrella. E minha expectativa é a gente ter um debate bem atual. Hoje preparamos, né, algo que está aí no conhecimento de todos, está acontecendo na novela, então vai ser um episódio atual. É isso. Uau, Luciana de Rosa, se apresente. olá, tudo bem? Sou psicanalista, aqui também faço parte do grupo, ou da equipe, né? A gente pode falar assim, com essas parceiras maravilhosas, a Dê e a Esté, a gente se chama assim, eu sou a Lu. E a gente tem a expectativa que você fique com a gente, né, nesse e nos outros episódios, porque a gente vai destrinchando começo, meio e fim, né, no episódio hoje, para falar de como funcionam as emoções nesse período de transformação. Fica aí. Então, para dar largada, 1, 2, 3, valendo! Uhul! Uma frase que a gente escutou numa supervisão recente, que é: uma casa que tem adolescente é uma casa que está em crise. Uhul, hein? Então, de forma inevitável, essa casa está sofrendo os efeitos de uma adolescência, ou deste adolescer. E aí eu faço uma introdução antes de jogar as perguntas para vocês, para colocar vocês aí nesse lugar. Eu tô achando que eu tô me comparando ao Jô, sabe, assim? Porque... Hollywood. Não, é porque a gente pensa que podcast é uma coisa nova, mas o Jô já fazia isso há 30 anos atrás, muito né? tempo. Sim. Jô Soares, tá, gente? Quem não conhece. Aquele gordinho simpático. Isso, exatamente. Então, somos seres gregários, vivemos
somos relacionais e estamos diretamente influenciados pela relação com o outro. Somos desde sempre libidinados, nomeados e influenciados pelas nossas relações primeiras, essas com nossos pais. Então, a nossa energia pulsional tá sempre uma parte retida em mim e outra parte se direciona aos objetos. Então, fica a pergunta, e eu faço uma observação, que para mim, essa troca, e o episódio é sobre isso hoje, como que o adolescente está se relacionando com o outro, a percepção que eu tenho clínica e também social é que este modelo de troca tem se atualizado e tem se modificado nos últimos anos. O que é para vocês? Como que essas alterações foram acontecendo? Como que a troca com o outro tá rolando hoje? Nossa, tudo muda, né? Tudo muda o tempo todo. A gente acorda, já tem coisa nova para comentar, para sentir, para fazer, né? Eu acho que é a dinâmica, né? Do ser humano. A gente não para, não vai parar nunca. E eu acho que essa geração que nos mostra tanto, né? Nos faz aprender tanto, coloca a gente em questionamento, né? Será que a gente está entendendo que a gente muda? Né? Eu estou falando a gente na minha geração, né? Nasci em 1970. Hoje, né, aos 52, quase 53 anos, eu já vi tanta coisa, né? Mudar de mim mesma, né? Do outro que me cerca, né? Eu olho os meus pacientes também, quando chegam com essa dor do existir, né? Que é a dor de todos nós. Tem as alegrias, óbvio, né? A gente também tem que falar disso e a gente vai falar, mas é muito impactante, às vezes, você olhar a fragilidade que quando você se questiona e não vem as respostas, né? Então, estou lembrando aqui na hora que você fala dessa introdução, né? Que acho que é interessante colocar que o bebê, quando ele nasce, ou melhor, quando ele é fecundado, segundo Ferenczi, já inicia-se ali um sujeito, né? E aí a gente vai no nascimento, que é o grande momento, é o nascimento do bebê, e depois na sequência a amamentação, bem na sequência a amamentação. Mas a amamentação é saudável porque ele se alimenta. Não é só isso, né? Acho que é interessante colocar que no peito e a presença da mãe, e a gente também pode falar da mamadeira, né? A mãe que não consegue amamentar, é ali que começam a ser inscritos no bebê, na mente do bebê, vai sendo constituído o ser, né? Quem eu sou, o nome que vai ser dado. Ai, que lindinho meu filho, né? Os olhinhos do meu filho são parecidos com fulano, né? Com ciclano. E aí ele vai ser um engenheiro maravilhoso quando ele estiver ali na frente, já com seus, 20 e poucos anos, né? A gente vai colocando, emprestando para esse bebê uma vida fantasiosa nossa, mas que a gente vai imprimindo nele. E na amamentação, quando ele está no colo da mãe, existe todo um acolhimento, uma necessidade sendo saciada, que é o leite, né? E, ao mesmo tempo, quando o bebê percebe que a mãe não está, a contradição. Quer dizer, é um seio bom ou um seio ruim? E aí que ele começa a se relacionar e perceber que vai haver uma cisão entre ele, o sujeito, o bebê, e a mamãe. E ele percebe o outro. Através desse ato de separação, ele percebe o outro. E quando ele percebe o outro, ele percebe o limite que ele tem. E o outro, né, que o outro ele não controla. E assim vai, né? A criança vai sendo apresentada nas suas fases de crescimento, né? Com essa ambiguidade, né? Eu sou, mas eu dependo do outro, né? Em que momento eu não vou depender mais, né? E aí a gente vai levando esse olhar, né? Que na análise, né? Que nós estamos fazendo e nos próprios consultórios, o
como isso é importante, Sim. né? A Lu vai trazendo, né, um resgate da infância. E quando a gente fala de adolescência, a gente vai sempre pensando em uma reedição. Então, tudo aquilo que foi vivenciado, né? A questão da saciedade, como ela trouxe, a questão de frustrar, né? Então, assim, não é chorou, o peito tá ali. É chorou, você espera sua mãe, que sua mãe também tem que tomar banho, sua mãe também tem que, né, se alimentar. Põe uma chupetinha, dá uma segurada. E aí, quando a gente, então, pensa na reedição dessas questões na adolescência... a gente vai pensando, então, qual que é a saciedade que esse ser em transição está buscando? Qual que é o nível de frustração que ele tolera, né? Como tem sido para ele esperar que o tempo dele não será atendido do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele espera. E também a gente pensa em quem é o outro, então, desse ser. Porque se lá na infância era a mãe e depois vai entrando o pai, né? Como também é função, né? Na adolescência, a gente pode pensar que esse ser em transição vai olhando para os seus pares, vai olhando para o social e vai buscando, então, né? Encontrar tudo aquilo que ele precisa, né? Então, Denise jogou assim pra gente essa questão, né? E a gente... E também, desculpa te colocar aqui uma questão, é como ele se frustra. Sim. Que são os limites, né? Então, já viram um bebê amamentando em um dado momento, o leite não sai, ou algo acontece que ele começa a mordiscar o peito? As mães vão lembrar disso. Você que é mãe, você lembra disso. Né? O que é tiro, porrada e bomba. Exato. A mãozinha fecha assim, ó, dá soquinho no peito e mordisca e puxa. E a partir desse momento ele percebe, eu não tenho tudo que eu quero. Peraí, não sou eu só, tem um outro ali. Não tá saindo. Não sai essa porcaria desse leite que eu preciso beber, né? Sim. E aí a gente vai pensando, né? O leite tá ali, o colo tá ali, o afago tá ali, o corpo tá ali, né? Então, acho que a Denise nos convida a pensar, então, nesse outro que vai surgindo, quem é e de que forma que ele tá. Ele tá presente, ele não tá, né? E é claro, a gente está aí gravando esse episódio em 2023, num mundo pós-pandêmico, né? Uau. Então, recentemente, depois que a gente lançou o primeiro episódio, recebi uma mensagem falando justamente isso. Quantos adolescentes retomaram a frequentar, né? Não só a escola, mas os clubes, festas, né? A casa um do outro. A igreja. Eles não sabiam mais como socializar, porque tinha ficado um distanciamento muito grande e o corpo, né, ficou fora. Então, assim, é um eu virtual, se coloca ali uma foto que às vezes não é sua, e se põe uma foto sua, às vezes é uma foto que tá com um filtro, né, você consegue manipular ali, né, então como que esse sujeito vai se validando, vai conseguindo se constituir, vai conseguindo pertencer aos grupos, se os grupos não estão mais presentes, né? Se não tem mais essa troca no dia a dia, se as frustrações das relações, às vezes, não aparecem no virtual, né? E é interessante também pensar na importância do corpo. Porque quantas reuniões nós não participávamos entre 2020 e 2022 em que a gente não abria a câmera. Enquanto a gente estava numa aula e fazendo outra coisa. Então, o quanto também nós nos distanciamos ou desaprendemos de estar presencialmente em corpo, no psíquico, participando de uma atividade de cada vez. Isso não existe mais, né? Vamos pensar que também existia o ser fatiado, né? Eu aparecia daqui para cima toda embonecada e de baixo eu tava de havaianas e shorts. Eu, hein? Né? Ninguém merece. Agora, é isso, né? O que você é real e o que você é no imaginário também do outro, né? Se aparece numa tela. E assim, dá para ter tudo? Eu acho que é pensar nessa fase que não dá para ter tudo. Uma hora a gente vai se frustrar. E ainda bem que é pelos pais, através dos pais. Né? Ou do nosso meio. Pela tendência, né? Que acontece com o ser na adolescência, é essa questão biopsicossocial.
né? Nessa fase que os circuitos começam a mudar internamente, né? A parte biológica. Muda tudo, né? Você falou do corpo, é a espinha, é a barba que está mais ou menos, que nasce de um lado, não nasce do outro, né? É o bico do peito que não nasceu, mas eu tenho bico, não tenho, né? A menina fica desesperada, então o pelo nas pernas. Enfim, uma infinidade de inconstâncias e de algo que a gente não vai... tem fim, não tem fim, né? Para o adolescente não tem fim. Quando é que meu corpo vai se estacionar? Né? Eu, por exemplo, né, cresci, nossa, muito. E eu falava, eu me lembro de falar, hoje eu calço 40, né? Naquela época eu calçava acho que 37, 38, eu estava com 13 anos. E eu perguntava para minha mãe, mas será que eu vou chegar até os 39 no pé? E a minha mãe, eu não sei. E eu passei dos 39, fui para 40, mas aí eu já estava adulta e eu dizia, tá tudo certo, vai. Mas ia chegar até lá. Até que limite eu vou do meu corpo, né? Então, mas ainda naquela época a gente ainda trocava, né? Tipo, ai amiga, me empresta seu sapato? Ah, não cabe, porque seu pé é grande, né? Ou, me empresta sua roupa? Ah, não cabe, porque você tá muito, né, acima do peso, por exemplo. Né? E você vai vivendo ali na relação com o outro, essa marca do teu corpo em relação com o outro, né? E claro, tinha a mídia trazendo também, já tinha ali muitos ideais, né? Se a gente pensar na sociedade de espetáculo, isso sempre foi espetacularizado, né? Se a gente pensar hoje que as redes sociais, elas fazem parte, então, do dia a dia, né? Os vínculos, eles se dão nesse novo formato, que pra gente é novo, né? Mas que pra eles já nascem dessa forma, né? Assim, fazendo essa troca através do virtual, né? Tem criança que nasce e que, de repente, só conhece um parente que mora fora do país e que não vem com tanta frequência, ou até em outro estado. Oi, tio, né? Pelo vídeo, né? Então, você não sabe nem que altura que é esse tio, né? Sim. Nunca jogou uma bola, mas, de repente, você entrou num jogo virtual ali, jogou um Fortnite com o tio, né? Sim. Então, fica essa questão do corpo, né? Porque o corpo ele não aparece quando você tá no virtual. Então, você não sabe, né? A Lu conta a parte dela, né? Do tênis. E pra mim era assim. Mãe, será que eu vou crescer pra mais de 1,5 m? Eu tenho 1,56 m. Olha as angústias, né? E aí eu via minhas amigas crescendo. E aí você vê o seio desenvolvendo. Aí você vê, a roupa da minha amiga não serve em mim. Então, você vai vendo o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Mas se você tá no virtual e só aparece daqui para baixo, só aparece aquilo que você quer mostrar, que eu acho que isso é uma coisa importante, como que você vai se constituindo? Muito no imaginário, né? No imaginário. Primeiro no imaginário. Não é o real do corpo, é no imaginário. Primeiro no imaginário, né? Eu tinha uma professora lá no CEP, né? Eu me formei no Centro de Estudos Psicanalíticos, só fazendo propaganda, hein? E a professora Marisa Belém, lacaniana, maravilhosa, ela falava assim, como é que a gente vai emprestando para este omelete, o omelete é o bebê, né? Para este omelete, algo que ele vai deixando de ser omelete, ele vai virando algo muito mais saboroso e apetitoso, né, para a vida. E a gente vai investindo libido neles, né? Nos nossos bebês. Nós fomos investidos e investidas, né? Uhum. Então, vamos recapitular. Hoje a gente tem menos o aparecimento do corpo, do real do corpo. Nós temos relações vivenciadas numa virtualidade, em relacionamentos e relações que estão mais em linha e não em linha do online e não no plano físico das coisas. E nós conseguimos falar até agora, então, que a frustração é inevitável. Então, beleza, né? Então, de um lado, eu tenho um mundo que ele é invisível, virtual e muito do imaginário. Eu tenho também o inevitável das frustrações. E tenho, talvez, aí eu vou colocar uma pimentinha aqui no rolê, que é talvez uma dificuldade para lidar ou para olhar para essa frustração que eu sinto.
Beleza. Recapitulei. Agora devolvo a pergunta. Como que os adolescentes de hoje estão atravessando tudo isso? Quais são as percepções que a gente vê na clínica, por exemplo? Como que eles estão lidando com essa virtualidade, com suas frustrações e, de repente, com as relações que são menos concretas e mais invisíveis? Pensando aqui um pouco, né, em como eles também estão num processo de eu sou, mas eu não sou, né? Sou criança, não sou mais criança. E aí? Como é que eu apareço, né? Como é que me escutam? Minha voz está sendo ouvida? E aí a gente olha pro espelho, né? Quando esse adolescente olha pro espelho e ele se vê, talvez da maneira com que os pais não veem, os colegas da escola não veem, né? Então, muito pela identificação. Eles vão mudando, inclusive, né? De identificação. Então, um dia eles estão um pouco mais extrovertidos ou parecidos com aquele influencer, né? Que passou alguma situação e aí ficam mais corajosos, né? Externalizam mais. Outros dias eles internalizam mais também, então ficam mais reclusos, não querem se socializar, né? O virtual, eu acho que ele acompanha esse processo. A gente foi obrigado, né, com a pandemia, como disse Esté, a rever isso, né? Porque se a gente for pensar antes da internet ou antes desse movimento de uns 5, 10 anos para cá, a gente também vivia externalizações e internalizações daquilo que a gente sentia e se apresentava, né? Então, acho que o relacionamento com o outro vai nos trazendo a maturidade que a gente precisa para dar os próximos passos, né? A virtualidade, ela não volta mais para trás, a tecnologia está aí, a gente vai ter que acabar convivendo com ela. O ruim é quando isso vira convulsão. A gente vai falando um pouco sobre como aquela dor que é tão marcante, tão forte, que eu não sei, eu não tenho o que fazer com ela, né? Como que eu vou aceitar aquilo, ou como eu vou mudar aquela dor que está dentro de mim, né? E a gente acaba indo para um lado de eu preciso de um prazer para aplacar essa dor, né? Como diz Freud, o prazer e o desprazer, esse jogo dos dois, né? E a gente vai se meio que perpetuando por um período aí, isolados talvez, né? Ou com o nosso grupo. O adolescente, ele, nesse período, como ele ainda não é real, né, em corpo e em mente, ele vai terceirizando um pouco os papéis. Então, tudo que tem que ser responsabilização, os pais dão conta. E tudo que é com relação à identificação, né, do meu eu, do ego, é o grupo. Então, o grupo vai se alimentando e se ajudando. Eles mesmos vão entrando em tribos e criando formas e maneiras. Você tenta entrar hoje no grupo, né? Você convida um adolescente, eles te excluem ou eles falam, tá bom, esse é o meu perfil para a família e esse outro é o meu perfil para os meus amigos, né? Por que eles fazem isso? Porque eles têm o mundo deles, esse mundo que está sendo discutido, criado, vivenciado, diferente do mundo em família, né? Sim. Parece que é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, acho que a Lu tá trazendo um pouco de uma alienação, assim, né? Quando, de repente, o real, ele se torna insuportável ao ponto do adolescente ter como fuga, né? Viver através do virtual. Isso é muito perigoso porque, de novo, trazer, né, uma leitura mais crítica mesmo. A questão da sociedade de espetáculo e a gente mostra o que a gente quer, né? E não é o real, né? E aí, quando esse adolescente vai buscar a identificação, é um ideal fora da realidade. Inatingível. E aí ele já entra, já inaugura, né, essa identificação, se sentindo aquém,
né? E já entra devendo. Então, assim, nossa, olha como ela é bonita, olha como ela é magra, olha como ela tem tudo, olha como ela viaja, olha o que ela come, Olha como ela tem seguidores. Não é? Porque aí vem a validação. Então, se a gente buscava a validação nos grupos ali, no lanchinho da escola, né? No intervalo. Na quadra da escola. Agora a validação é um like, né? Sim, não é mais no quintal de casa, não é mais no bairro em que mora, mas é nas redes. E você está em todo lugar nas redes, né? Pensa que você pode falar com outra pessoa do outro lado do mundo em questão de segundos. Você pode estar em outra cultura. Sim. Tem uma coisa que não estava no script, mas vou colocar aqui porque eu sou dessas. Vai causar. Não necessariamente, mas é uma coisa de quem vive outro lado, né? A Esté estava falando da sociedade do espetáculo e o quanto que a gente vê nas redes sociais não é necessariamente o real da coisa. Tem um influencer, um médico influencer gigantesco, é o cara da bicicletinha, que ele faz exercícios todo dia, acho que 5 horas da manhã. Ele é conhecido por isso, chama Paulo Mussi, Dr. Paulo Mussi. Outro merchan aí, hein? Outro merchan. Eu assisti um videozinho dele nesse final de semana e ele estava falando das redes sociais. Que quem busca redes sociais, quem busca validação, quem tem essa necessidade, aí de forma até essa de alienação, quem só consegue se relacionar com o outro buscando essa autorização, essa validação, não deve estar nas redes sociais. Porque as redes sociais são um ambiente extremamente hostil, onde as pessoas se maltratam, ou se comparam, ou fazem coisas que não necessariamente fariam se estivessem no tete-a-tete. Então, se você precisa de validação constante, se o outro tem um peso muito grande para você, não é saudável que você despeje as suas demandas na rede social. Então, quanto mais tempo a gente evitar com que esses jovens, adolescentes estejam expostos, melhor, né? Eu não sei se tem como a gente evitar. Eu acho que precisa ser nomeado e acompanhado, né? Eu sou mãe de 2, né? E eles gostam de assistir YouTubers, o Lucas Neto, né? E outros jogadores, gamers, né? Eles gostam muito. Mas eu vou trazendo isso pro real. Do tipo assim, completei o álbum da Copa, né? Comprei 1000 figurinhas, tirei o Neymar dourado. Aí, calma, não é assim, né? Vamos passar na banca para comprar figurinha. Ó, filho, deixa eu te contar. Ele comprou, ele tirou o Neymar, ele guardou de volta para fazer o vídeo. Então, não é assim. Você não vai completar o álbum se você for lá e comprar R$1.000 de figurinha. Então, eles vão tá... A gente vai fazendo esse manejo de inserir na cultura, né? Então, e até eu acho que foi legal que você trouxe esse ponto do tipo assim, vamos tirar, mas não dá. A gente tem que acompanhar, então, e segurar na mão e falar assim, vamos junto que eu vou te contando, né? Então, tem muitos vídeos que eles não vão assistir, que igual um que passou esses dias, era o rapaz fazendo um monte de infrações, né? Ah, na Inglaterra é proibido você andar segurando uma garrafa de não sei o quê. Daí ele fingia que estava na Inglaterra segurando. Então, assim, o que ele tá comunicando? Que é legal você quebrar os limites, sabe? Exatamente. Então, você tem que estar ali atento ao que o jovem vai consumir. Consumindo. Né? E você põe um limite, né? Sim. Você tem que pôr. Eu falei de uma forma assim que a gente se assusta, né? Então tem que tirar das redes. Não, é impossível. Né? O que a gente faz como pai, como cuidador, como alguém que está, né, de alguma forma zelando por aquela pessoinha que está se formando? Na conversa, ir trazendo o limite do pode, o não pode e o porquê, né? Por que está se expondo, por que está, de alguma forma, vivendo uma vida, talvez, que não é a vida real do dia a dia, né? Mas sim mais fantasiosa. E os pais imaginando, não, eu vou cortar total, eu vou evitar.
Não, eu acho que é uma boa convivência com esses dois mundos, o real e o mundo virtual, né? Antes o perigo estava fora de casa, né? E agora o perigo ele também pode estar dentro. Então não é porque esse adolescente ele tá em casa, ele tá ali no computador dele, que ele não está exposto a questões que podem ser preocupantes e que podem atrapalhar o bom desenvolvimento dele, né? O que ele está consumindo? E isso para os pais é aterrorizante, porque agora você tem que cuidar também do que ele está consumindo dentro de casa. Então, não dá para deixar lá no quarto, sem saber direito o que está acontecendo, né? Cada hora um desafio, né? Sim. Os cybercrimes. Sim. Né? Teu filho está encontrando com alguém que é, sei lá, um suposto agressor futuramente. Olha que louco isso, né? Sim. Nós temos uma parceira, né? A gente fez uma reunião recente com a nossa social media. Ela falou uma informação e uma frase que eu vou trazer aqui que vai contribuir, vai contextualizar o que eu vou abordar aqui na sequência. Ela falou que a internet e as redes sociais são a rua mais movimentada que existe. Ela falou isso, né? Então fiquem com essa frase. Então, se as redes sociais são a rua mais movimentada, eu usando uma metáfora, e aí eu vou falar de games agora, porque a novela das 8 tá passando tá levantando um tema, uma pauta que é importante, que é, então, da dependência dos jogos por esses adolescentes. Então, antes de eu aprofundar esse tema, se as redes sociais são essa via mais movimentada do mundo, eu penso que o gamer é tipo uma viela. É uma viela dessa rua mais movimentada do mundo, só que é uma viela tipo rua sem saída, onde só entra nessa viela quem tem ambiente ou objetivos comuns. Então, tipo, é o grupo do grupo. Aí, quando o Paulo Mussi fala assim, as redes sociais são os ambientes mais hostis que existe para aquele que busca validação, quando eu tô na viela, talvez seja uma tentativa de um ambiente mais controlado. Perfeito. Porque eu tô ali jogando, tô dentro da viela dessa rua mais movimentada do mundo, procurando a mesma validação, só que de um jeito diferente. Tô procurando uma validação sem a presença do corpo, ainda numa virtualidade, ainda numa distância, mas com pessoas que eu julgo talvez serem mais amenas, menos hostis do que se eu tivesse num ambiente de campo aberto, na rua mais movimentada do mundo. Com certeza, não tem frustração, né? Também. Então, como é? Agora eu vou falar da novela, do personagem, uma história fictícia. A novela está abordando que um jovem, que até então dito, né, visto como um jovem disciplinar, que ia bem na escola, tirava boas notas, era um aluno disciplinado e exemplar, os pais o viam assim, e ele tinha, acho que, uma facilidade com acho que era matemática, e ele começou a se aproximar do computador por essa via. Ele ensinava os outros amigos a mexerem no computador, tal, e aí foi aí que ele começou a se distanciar das relações concretas, do convívio familiar, inclusive, para ir cada vez mais numa alienação a só conviver com o game e com os gamers. E aí ele cria um avatar onde neste mundo virtual, na viela em que ele escolheu ali permanecer, ele era alguém completamente diferente da vida real.
Ele tinha um avatar totalmente descolado, as roupas, o jeito, a expressão que ele tinha era diferente, não era condizente com aquilo que ele estava vivenciando num plano físico, né? E aí, a novela aborda, inclusive, o profissional que está acompanhando o responsável técnico pela história ficcional, o especialista chama Cristiano Nabuco, e ele vai mostrando um pouco das dificuldades, primeiro para esses pais e depois para o próprio adolescente que se vê ali até em períodos de abstinência, quando os pais tiram o computador dele e quando ele se vê sem esse jogo, sem essa viela e sem essas relações virtuais. E aí fica aqui a pergunta para nós, e eu queria trazer isso para... Se a gente está falando do outro, como os jovens estão se relacionando hoje com o outro através dos games? Como é para vocês? Vocês já receberam esse tipo de demanda na clínica? Sim. Em alguns momentos a gente pode pensar, né, no sujeito neurótico, né, que para o nosso público o sujeito neurótico seria o que é tido como o sujeito normal, né? Tem também questões, né? O ponto não é esse, mas é um sujeito que considera a realidade, né? De alguma forma, a gente não está falando de alguém que está vivendo uma realidade totalmente fora, né? Vamos pensar assim. Aonde esse sujeito, ele pode estar vivenciando um ambiente nocivo em casa. Lembrei de um filme que eu assisti esse fim de semana, que eu não dava nada, que é Calmaria, chama. A Calmaria. Esse filme é com o Matthew Montgomery e com a Anna Hathaway. Em resumo, começa o filme numa ilha. E nessa ilha, esse homem mora ali com poucas pessoas, tem alguma interação. E a história que é contada ali, que é mostrada, ele é um sobrevivente da guerra. E ele tem um filho. Só que, em função da guerra, essa mulher, esposa dele, acabou casando, achando que ele tinha morrido, acabou casando com um outro homem. E esse homem é abusivo. Batia nela, violência doméstica com os dois. E essa criança vira um adolescente. E aí, no filme, em vários momentos, aparece esse adolescente atrás de um game. O tempo todo. E também uns cortes onde esse padrasto batia na porta, sai, vem pra fora, né? Você precisa viver a vida, vou te levar em tal lugar, vou isso, vou aquilo. Mas a gente vai percebendo que ele não sai do quarto, primeiro, para se proteger, segundo, para uma recusa do que está acontecendo, que deve ser uma dor absurda, né? Você vê sua mãe sendo violentada o tempo todo. E aí a história vai se desenvolvendo até um ponto aonde o pai, que está vivenciando nessa ilha, ele é um pescador dentro de um barco, tal. Essa mãe dele, essa ex-mulher dele, aparece e faz um pedido para ele: mata esse meu atual marido que tá me fazendo sofrer. Ele vê as marcas, inclusive, no corpo dela. E aí começa a acontecer uma dinâmica ali. Em que momento que esse cara vai conseguir matar? Ele decide matar. Tem algumas intervenções ali, mas em um dado momento ele começa a perceber que ele está sendo manipulado. E aí ele saca que ele está no game. Que o filho, na verdade, vai vivenciando com ele tudo o que está acontecendo. O filho cria esse ambiente. E aí você vai... Não quero fazer spoiler, mas vejam o filme... Mas já fazendo? Já fazendo. Porque assim, eu li vários comentários negativos pelo filme. E depois que eu assisti, porque eu fui ver. Mas no olhar psicanalítico, o que estava acontecendo com esse adolescente? Ele precisava viver uma realidade suportável e que tivesse um desfecho. E o desfecho qual foi? Esse homem foi morto, né?
Só que não foi morto pelo pai. Ele saiu da tela do game, foi para a porta e matou esse homem no momento da agressão com a mãe dele. E aí ele vai para prisão, não, ele vai para um local, né, que está sentadinho ali. E o game continua, né? A história continua lá com o pai dele. O pai dele, em um dado momento, acontece, né, o cara morre, a mãe, enfim, vai embora. E aí esse pai saca, né, que é ele, e vai havendo uma conversa que, no desfecho final, aparece a psicopatia, né? A criança faz uma história e o final é um final possível para ele. Infelizmente, com a morte dele. Né? Não aparece, mas na minha fantasia ali, ele foi descrevendo o que foi possível até a morte desse padrasto. Né? Ele não via nada além. E aí ele combina com o pai combina com ele. Eu estou esperando você no deck, assim, assim, assado. Ele vai até o pai. Eles se e esse pai, eu lembro. e eles se encontram. Só que assim, na hora que vão investigar a gaveta, tá a foto do pai. O pai morreu há anos antes. Então é fantástico. Louco. Eu super vou colocar, a gente coloca depois nos comentários, super fantástico, assim, de você imaginar o que pode acontecer num game. Num simples jogo. Numa universidade, não, numa realidade paralela. Sim, total paralela. Mas que era possível para ele. Foi a pulsão dele de morte, né? Se a gente for falar da pulsão aqui, sendo vivenciada até o último momento, né? Até o limite. Até o limite. E a gente pode, então, começar a entender as novas barreiras entre o real e o virtual, né? Porque para esse rapaz as coisas se confundiram, né? E a Lu trouxe de novo, então, uma questão do familiar, e eu gosto sempre de também trazer a leitura do social, né? Que é assim, esse adolescente também ele pode se segurar nessa skin, né? É chamado de skin, né? Que é a pele, né? Também para conseguir sair de um lugar de impotência que ele pode se confrontar quando ele olha, né? Para o que a sociedade tem ou não para oferecer a ele. Porque a gente está pensando, qual que é a realidade desse sujeito? Ele tem uma potência, ele pode vir a ser, o que está sendo cobrado dele, o que ele está vendo, né? Se tem um imperativo de sucesso, né? De o prazer tem que ser o prazer pelo prazer, você tem que usufruir, você tem que ter, você tem que, né? Aquela música da Pitty, né? Seja, use, né? Nossa, desafinei total aqui. Mas é isso, assim. Ele vai poder ser alguém, ou ele tem que se robotizar, né? E seguir ali, se enquadrar num padrão. Qual que é a possibilidade dele ser, né? Sim, e o imperativo hoje, né? Não basta você estudar, escolher uma profissão, você tem que gostar ainda, você tem que amar aquilo que se faz. Então é uma pressão gigantesca para alguém que está se questionando muito naturalmente. Sim, mas olha, acho que até melhorou um pouco. Se a gente for pensar no contexto de 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha que ser ou engenheiro, né? Ou advogado, ou médico. Você tinha que ter uma profissão meio que... Sim. Hoje em dia há uma dicotomia aí, né? Proposta pelos tempos, né? Mas querendo ou não, esse tem que era uma bússola. Verdade. Sim. Era um caminho. Era. Hoje não. Você tá num campão descampado. Existe isso, campão descampado? Existe. Você tá num campo descampado. Você tá na rua mais movimentada do mundo. Você tem 20 mil opções e alternativas. E aí, eu fiquei pensando, quando a gente estava gravando umas outras coisas, por que será que na nossa geração Second Life não vingou? Não vingou Second Life pra gente. Eu tinha 28 anos, foi assim e morreu. Ou eu tô enganada? Ou tem um universo paralelo acontecendo e eu não sei que o Second Life tá funcionando? Com certeza tem um universo paralelo acontecendo, gente. Porque assim,
naquela época, que 28 anos já faz um tempo, né? Não tenho mais. Mas a potência da inauguração de um lugar virtual foi menor do que é hoje. Sim. Os adolescentes chamariam de flopô. O Second Life, naquela época, quando foi inaugurado, pensado, aos meus 28 anos, flopou. Mas ela vem agora, né? Então, porque nós tínhamos bússola. Isso. Para nós, o concreto era o real vivenciado nas relações mais próximas. Sim. E aí, o que mudou e o quanto mudou nesse simbólico para essas pessoas? Você lembra? Surgiu não faz muito tempo, alguns aninhos, mas a fazenda, né? Onde a criança vai colocando e construindo seu mundo. Sua Farmville. casa. Isso. Absurdo de enlouquecedor, né? No sentido em que, uau, né? Então a criança, sim, ela vai brincando, né? Que vai constituindo a brincadeira, constitui, né? Isso é fundamental para a criança, né? Mas ao mesmo tempo ela vai criando a realidade dela, né? Sim. Isso. Na novela, o profissional que está conduzindo esse caso fictício, ele ouve primeiro os pais para depois ouvir o Theo, né, o personagem. E para nós que estamos lidando e trabalhando na clínica, somos psicanalistas atuantes, como que a psicanálise acolhe uma demanda como essa? Como que a psicanálise pode ouvir, então, de alienação, compulsão, os excessos, o uso do game, então, como dependência? Como que a psicanálise pode ajudar tanto o pai quanto o adolescente nessas circunstâncias? Acho que é importante restabelecer ou até mesmo inaugurar alguns limites, né? Então, essa questão, esses dias eu vi também no Instagram, né? Um pai que colocava a lista de tarefas e aí falava, eu só dou a senha do Wi-Fi depois que tiver sido cumprida. Então, trazer, né, esse adolescente para o real, de falar, tem uma vida acontecendo, os pais estão trabalhando, né, a rotina segue. Tem a hora do momento virtual, mas isso tem que estar circunscrito a um horário, a um contexto específico, sempre sabendo o que está acontecendo ali. Ah, legal, é uma skin nova que você comprou. O que é aquilo? O que aquilo está representando para esse adolescente, né? E sempre convidar, né, quem for vir, se for o adolescente, se for a família, entender por que está chegando, né, a que nível que chegou a alguma compulsão que pode estar acontecendo. Foi uma coisa, um feedback que eu tive do primeiro episódio, que é assim, muitas vezes o adolescente vai para a clínica, vai para, né, pro analista, mas ele não sabe o que ele está fazendo lá. Então, a primeira coisa é falar assim, você sabe por que seus pais me procuraram? Né? E também com os pais entender assim, o que você acha que trazer esse adolescente para cá vai ajudar? Eu também pergunto normalmente se ele você quer estar aqui? Eu pergunto. Isso é essencial, né? Ah. Não adianta nada estar de corpo, né? Mas não estar de alma. Não estar de desejo, né? Não estar de desejo. É necessário, né? Sim. Puxa, eu acho que assim, é acolhimento em todos os lados, né? Em todos os lados a gente vai precisando, de alguma forma, dar contorno, né? Então, nós profissionais, a gente precisa ter uma escuta. Uma escuta, a gente chama de escuta flutuante, né? Que é ficar atento a tudo que acontece na clínica. Mas também podemos ter uma escuta ativa, que é o acolhimento, que é entender o que esses pais estão passando, né? Que é entender um momento que é tão subjetivo daquela família, né? De cada um que vivenciou, cada um que teve de traumas ou de experiências, que algumas vezes puxa o freio, né? E trava as quatro rodas, dizendo, puxa, não vou deixar isso acontecer de novo. Mas de novo o quê? Na minha história. Né? Então, é pensar que aquele sujeito ali é um indivíduo, está sendo formado para o mundo. Né? E eu acho que é escutar os dois lados. Né? Claro que a gente tem o confidencial dentro da clínica,
né, do paciente que está ali com a gente, né? Mas é sentar e escutar e de uma certa forma oferecer possibilidades, né? E escolhas. Eu acho que a gente vai ajudando essa família, esse entorno, né? E até fazendo um gancho aí para o próximo episódio, quem escuta, então? Né? Acho que o que a gente está falando assim, olha, na análise, né? Um psicanalista, ele se propõe a escutar o adolescente, a família, desde, assim, dos aspectos mais particulares, né? Que eles vão trazendo. Mas quem mais também que pode perceber, que pode apontar um sofrimento, que pode escutar, né? Uhum, sim. E com isso eu vou, como anfitriã, como host desse episódio, eu vou voltar para o início do nosso encontro, que é: se toda casa que tem adolescente é uma casa em conflito, é natural que os pais que estão vivendo esse rebuliço todo, que eles tenham pressa, né? Mais do que pressa, às vezes urgência. Então, é esse diálogo, essa aproximação dos dilemas dos pais e do sofrimento com os adolescentes que a gente se propõe falar aqui. Então, fique conosco nos próximos episódios. O próximo episódio é a Esté como anfitriã, e como ela já adiantou, ela vai falar, então, quem que escuta sobre essas dores e desses amores também, de todas essas dinâmicas e transformações que o adolescente passa e vivencia durante essa fase. Então, quem que pode aí ouvir, quem está para ouvi-los. Então, fique para a próxima semana. Temos muito mais. E uma coisa importante que eu esqueci. A gente vai falando muito e vai fazendo essa intersecção da teoria, mas também com o mundo. E algumas referências a gente deixa sempre na descrição do vídeo. Tanto referências bibliográficas, como também nossos contatos, se vocês quiserem aí trocar uma ideia com a gente, palestras, escolas, atendimento. Nosso e-mail fica na descrição também, junto com indicações de livros e tudo que a gente usou para falar neste podcast. E também que os comentários, né, eles podem aí surgir também temas importantes que vocês queiram escutar, e a gente vai, com certeza, desenvolver a partir do que vocês trouxerem. Deixar a dica, faça né? encomenda, faça encomenda dos temas que vocês querem ver por aqui. É sério, coloca pra gente o que vocês querem ouvir nos próximos, né? A gente tá aqui também acho que para pensar naquilo que suscita em vocês, né? Óbvio que a gente está escutando mesmo virtualmente através da palavra que vocês colocam ali. Então, manda bala, tá bom? É isso. E para terminar não se esqueça do guarda-chuva. Do guarda-chuva. Um beijo. Tchau. Beijo, até. Fiquem ligados.